Olá pessoal, muito boa noite. Estamos iniciando aí no dia de hoje, realmente esse projeto Mobilicei e estamos dando o pontapé inicial hoje, né? Desde já quero agradecer a participação de todos, Vanessa Kelly, minha esposa, meu amigo Marinaldo, o Emerson, Ramos, Gustavo. Muito obrigado realmente por estar aqui compartilhando dessa emoção de colocar esse projeto hoje para vocês, tá bom? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? A Deus que nos capacita, que Deus que nos dá sabedoria, e a gente tem colocado justamente aos pés dele justamente esse projeto para que dê certo, para que pessoas sejam alcançadas na informação, na boa informação em prol da mobilidade. Quero agradecer a minha família, a minha esposa, meu filho, meus amigos, né, que desde o início que comecei a divulgar, começaram realmente a propagar aí coisas boas, né, torcendo que dê certo. Enfim, se for para dar certo, vamos junto. Agradeço ao meu amigo aí, o Rafiê, também está aí ao vivo. Nosso convidado, professor Ivan, já está aí também. E antes de justamente, Jarbas, Ramos novamente aí. Muito obrigado, Ramos. O Emerson, só lhe deu glória. É isso aí, Emerson. E eu queria começar justamente explicando um pouco de mim. Eu sou formado em administração e minha especialidade é gestão de mobilidade urbana, né, que logicamente fez com que eu despertasse para um projeto como esse. Tive a oportunidade de passar 4 anos presidindo o Conselho de Trânsito e Transporte de minha cidade, quando, juntamente com os amigos de lá do Conselho, os conselheiros que viraram amigos, viraram colegas de turma, abriu justamente mais o leque em relação à ideia da mobilidade, a ideia da importância da mobilidade para a vida das pessoas. Então esse projeto, ele tem a ideia de fomentar o tema mobilidade, o quanto isso é importante na vida das pessoas, né? A gente realmente torce que mais pessoas sejam alcançadas com esse tipo de discussão, porque fica mais fácil e mais claro, né, automaticamente para as reivindicações, para entender a cidade. Mas sem delongas, né, eu vou convidar o nosso professor, o nosso mestre, nosso amigo Jason está por aí também. Um abração, Jason. Agradeço aí pela participação. Meu amigo Jarbas, Lucas, muito bem. Olha aí, olha o mestre. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Ah, tô ouvindo, tá ouvindo. Hoje tá, graças a Deus, tudo na santa paz. Eu, desde já, professor, quero agradecer realmente por ter topado vir participar dessa live de estreia desse projeto. Realmente, eu agradeço muito a Deus por pessoas que entram na minha vida, e posso dizer com toda tranquilidade que meus professores viraram meus amigos. E isso é gratificante demais. E hoje eu lhe tenho como amigo, foi meu professor e hoje tenho como amigo. A recíproca é verdadeira. E agradeço realmente por participar do projeto. Pessoal aí, Rodrigo do Pedala Mais está aí, né? E realmente a gente agradece o amigo Ricardo. E desde já, eu queria já deixar o espaço para o professor se apresentar. Ivan eu já conheço, né? Mas as pessoas que estão nos acompanhando aí na live, o senhor possa se apresentar e realmente nós começarmos a desenvolver esse bate-papo que seja proveitoso, que seja promissor realmente na discussão da boa mobilidade. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Falar sobre mobilidade é sempre algo muito agradável para mim. E quando o Ricardo me fez esse convite, eu de pronto aceitei e me sinto honrado em estar participando da live de abertura. E estamos aqui para ajudar você e a gente
tocar esse bate-papo aqui hoje. Muito bem. Professor, eu queria que o senhor se apresentasse, né? É importante as pessoas conhecer um pouco do senhor em relação a toda essa história, né? Como o senhor chegou até onde chegou, né? A gente divulgou realmente essa questão da live de mobilidade, mas que, logicamente, foi construída com uma série de pessoas. E, logicamente, o senhor é fundamental nisso. E quando falo da minha especialidade, foi devido justamente ao curso promovido, né, de gestão, um MBA de gestão de mobilidade urbana. Então, eu queria que o senhor se apresentasse, sua formação, sua caminhada aí, para o pessoal lhe conhecer. Bom, vamos lá. Eu sou engenheiro civil, entrei na área de mobilidade um ano depois de formado. Me lembro que quem me chamou disse, olha, é para passar uma chuva na área de gestão de transportes. E essa chuva já vai em 27 anos. E fiz especialização em engenharia de transportes, um MBA em gestão empresarial e atuei tanto como gestor como consultor em diversas cidades daqui de Pernambuco. Fui presidente da CTTU Recife, atuei em Olinda, Camaragibe, Cabo, várias cidades, algumas do interior também. Tive a oportunidade de ser diretor de engenharia de tráfego e fiscalização do Detran. Essa situação lá no Detran me oportunizou participar da Câmara Setorial de Engenharia de Tráfego, do CONTRAN, onde a gente teve a oportunidade de participar da elaboração dos manuais de sinalização de trânsito. Muito bom. E hoje, como eu disse, atuo na consultoria e essa veia da educação também com o MBA em Gestão da Mobilidade Urbana, que a gente pode falar disso mais no finalzinho para dar o fechamento, falando sobre o curso, que é muito interessante. Perfeito, perfeito. Professor, a ideia, quando a gente abre um tema, né, principalmente com o tema mobilidade hoje, onde praticamente o mundo parou, né, por que falar de mobilidade nesse tempo? Por que é importante falar nesse tema? Né? A gente sabe que, logicamente, a gente está vivendo um divisor de águas hoje no mundo. As pessoas falam que a gente não vai voltar para o normal, né? Não vai existir o normal que as pessoas viviam anteriormente. E, automaticamente, isso, quando a gente começa a falar, a tocar nesse tema, né, a trazer à tona, então a gente tem que realmente fazer uma análise do que a gente tinha, né, e o que é a perspectiva para o futuro. Né? A gente, durante a apresentação da nossa live, a gente tentou justamente levar a informação das pessoas, baseado mais ou menos em 3 ou 4 perguntas que a gente queria se concentrar para discutir. Né? Mas a pergunta inicial, eu acho que tem que ser primordial, e para que as pessoas que não tenham conhecimento já possam ter conhecimento nesse sentido. Né? Antes mesmo de eu fazer a pergunta, eu queria cumprimentar seu Eli, meu amigo Marinaldo, um amigo de muito tempo, Cadico Pereira, Weber, Júlio, meu irmão Júnior Bio, tá aí, a Melina, tá aí a noiva dele. Então, pessoas estão sendo bem prestigiadas. Eu acho que é o convidado que está trazendo esse povo aí, viu? Mas, é o projeto. É o projeto. Muito bem. Então, assim, eu queria começar a fazer uma pergunta que já estou convencido de sua importância e que você pudesse trazer, né, de uma forma sucinta, de uma forma clara, do que é a mobilidade urbana e sua importância, né, para a cidade e para as pessoas. Bom, mobilidade urbana eu costumo dizer que é um desdobramento de décadas de temas que culminaram com a mobilidade urbana. Eu falei que, recém-formado, eu entrei na área de transportes, então as cidades naquela época não tinham nenhum trânsito municipalizado. O Código de Trânsito era o antigo Código, o Código Nacional de Trânsito, e só se falava, com algumas exceções, como São Paulo, Campinas, só se falava em gestão de transporte quando tinha. Perfeito. E então a gente, lógico, as cidades precisam primeiramente do planejamento urbano,
como consequência, o planejamento da circulação, que envolve engenharia de tráfego, sinalização, operação, fiscalização, transporte, que envolve toda uma dinâmica de se gerir o que é público, o que é privado, coletivo, individual, passageiros e cargas. E, com o passar do tempo, todo esse conjunto de informações passou a ser chamado de mobilidade urbana. Em 2012, com a Lei 12.587, que instituiu a Política Nacional de Mobilidade, o tema ficou mais aflorado e a expressão mobilidade urbana passou a ser um tema mais frequente e mais discutido. Então, a gente consegue, né, situar toda esse rol de situações de planejamento na área pública que culminam com a mobilidade. Então, o que é mobilidade urbana? É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Verdade. É um conjunto de processos, de legislação, de ações voltados a possibilitar a otimização dos deslocamentos públicos e privados, Certo. de forma com qualidade, né, segurança, e pensando na universalização dos acessos, a acessibilidade e uma série de outros elementos que permeiam os deslocamentos das pessoas, né, o direito de ir e vir tão propalado agora, e toda essa situação. Verdade. Professor, e quando a gente abre esse leque, e eu quero aproveitar as pessoas que estão nos acompanhando, e o senhor fala de toda essa visão sistêmica, né? Visão Sim. da via, e aí a gente não pode esquecer justamente o nosso pedestre, né, que é o primeiro degrau da mobilidade urbana, né? Infelizmente... E o mais frágil também. E o mais frágil, claro, e o mais frágil. Então, quando a gente começa a ter essa visão sistêmica, a gente observa que é uma coisa mais complexa, né, de entender a cidade. Muitas vezes se cobra por uma questão de um serviço, né, que seja cumprido, né, pontualmente, que tenha conforto, que tenha segurança, mas quando o principal não se tem, né, que é justamente uma qualidade de você ter, né, um deslocamento de sua casa até um ponto do ônibus, ou seja qual for o seu destino, com um conforto, né, necessário e importante. Então, o destaque que a gente faz, e queria só complementar a sua fala nesse sentido, é a importância da mobilidade urbana, dessa visão sistêmica das pessoas que estão nos acompanhando, e depois vai ter condição de acompanhar esse vídeo que a gente quer deixar guardado, é olhar a cidade desde a calçada, não só a via, né? A via onde eu estou com o meu carro está o buraco, né? Olhe para as calçadas, olhe para a estrutura realmente que a gente tem na cidade, a questão de arborização, que é importante para a caminhabilidade, né? Que automaticamente todo esse conjunto ele vai ajudar a ter uma cidade melhor, a ter uma qualidade de vida que a gente vê. A gente sempre, quando a gente tem uma boa referência de cidade, certamente o transporte público funciona, tem boas calçadas, tem boa arborização. Então, são cidades que a gente deve justamente perseguir para se ter uma qualidade de vida almejada. E, principalmente, né, se passar e quebrar aquele entendimento de quando se fala em mobilidade é apenas de proporcionar uma boa fluidez para os carros na via. Como você bem falou, envolve todos os elementos, todos os entes que compõem, né, o ciclista, o pedestre, todas as pessoas, inclusive as mais frágeis, que eu citei as duas agora, que precisam de uma atenção e prioridade ao transporte coletivo, que é fundamental, Perfeito. E, enfim, né, promover a acessibilidade das pessoas dentro de um sistema de mobilidade. Perfeito. Você tocando nessa questão da acessibilidade, vale lembrar, né, que sempre as leis vêm, né, e não se resolve o problema. Né? Então, quando você fala da questão de acessibilidade, a gente traz à memória essa questão dos elevadores nos ônibus, né, que teve se eu não me engano, se não falha a memória, 2005 e 2008 foi o limite, eu acho que foi mais ou menos isso. Por aí. Né, olha, todo ônibus vai ter que ter elevador, né?
E a acessibilidade da cidade? Como é que esse cadeirante chega até esse transporte público? Né? Então, isso ficou para depois. Né? Isso ficou para depois que surgiu em 2012 a lei, que você vai logicamente comentar, né? E que é um processo que é assim, é o carro na frente dos bois. Né? A gente observa isso, e isso é interessante, Ivan, e todos que estão nos acompanhando, que a gente desperta. Faz 25 anos que eu trabalho diretamente no setor de transporte, e a gente começa a observar, peraí, é só uma parte que tem que ser, né, de fazer isso, né, de ser obrigado a fazer isso, e o contraponto disso, né, para ter a qualidade, para ter justamente esse bem-estar social que, logicamente, a gente defende e vai buscar, né, vai buscar para ser construído. Eu quero saudar, né, mais outras pessoas que estão nos acompanhando aí. A live está bacana, viu? O meu amigo Ademário, Dani Cavalcante, minha sogra, Dona Maria, está acompanhando aí, Dona Vera Lúcia, nosso amigo Francisco Japa, está aí também, Vanilson Paiva também. Então, assim, dá um abraço para todo mundo aí, porque é importante. E só queria deixar claro que todo comentário, toda pergunta que ficar na live, a gente vai depois direcionar para o professor Ivan, para ele responder. E tenho certeza que... Será um prazer, será um prazer. É um prazer. Professor, eu queria dar continuidade justamente com uma outra pergunta, uma análise sua, né, do diagnóstico da situação atual. Né? As decisões políticas que impactam no serviço essencial. Né? A gente fica bem direcionado à questão do transporte público. Diante dessa pandemia, diante dessa parada das cidades, os gestores públicos despertaram e disseram: isso é um serviço essencial, não pode parar. Então, poxa, precisou acontecer isso, né? Precisou ter uma pandemia, uma situação dessa, para que os gestores despertassem, né, para a importância do transporte público na cidade, que é um serviço essencial, que é um serviço garantido até constitucionalmente, né, para a população, mas que deve justamente ter esse cuidado. Então, eu queria que você fizesse esse diagnóstico, né, traga-nos realmente informações sobre isso. Antes de falar da situação atual, eu acho que é importante também colocar: o transporte coletivo do país está em frangalhos. A situação não é boa. Se costuma, como tudo nesse país, se fazer sempre a discussão do que é azul ou vermelho, e as discussões, muitas vezes, nessa polarização, elas terminam não aprofundando o que precisa ser aprofundado. Verdade. A própria categoria, as empresas de ônibus precisam também fazer uma autoanálise da qualidade do serviço que prestam, mas também até de uma mudança de comportamento da sociedade. Agora, com a pandemia, as alternativas de compra via sites, de lives, Verdade. de aulas online, estão potencializando a não utilização do transporte coletivo, mas esse fenômeno já vinha ocorrendo. Verdade. Você atua na área, você sabe muito bem que as pessoas estão deixando de andar para o transporte coletivo. Num primeiro momento, foi por conta do preço das tarifas. Depois, com a própria o fomento, né, da utilização do transporte individual, com políticas econômicas baseadas no favorecimento à utilização do transporte individual. Então, baixar o IPI dos veículos, toda essa discussão sempre no sentido de tirar as pessoas do transporte coletivo, quando devia ser o contrário. Né? E mesmo assim, o transporte coletivo transporta 70% da população. Né? Mas isso vem diminuindo. Né? O investimento das empresas está lá feito, os ônibus estão adquiridos e as pessoas estão deixando de usar. Né? O advento das motos, os sistemas de alternativo de transporte, tudo isso tem ocasionado, né, a uma outra utilização das vias por outros tipos de transporte. Então,
Antes de aprofundar os números, eu tinha que fazer esse preâmbulo. Claro. Mas eu trouxe aqui um estudo da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU. E foi um estudo feito entre 16 de março a 15 de abril. E uma situação bem complicada. Né? Você vê, 16 de março a 15 de abril. Eles fizeram um estudo com 270 sistemas, o que representa mais ou menos 70% da população do Brasil, Certo. aproximadamente 148 milhões de pessoas. Então, eles fizeram um estudo em 30 dias, houve uma redução geral no país em torno de 80% da demanda, Isso. o que representa aproximadamente 32 milhões. Chegou a ter municípios que pararam completamente seu sistema de transporte. Teve 5% entre 76% e 90% de paralisação. Então, eu peço desculpa, porque minha voz hoje não está muito boa. Não, tudo bem. Mas houve uma redução de oferta de ônibus, né? Se retirou ônibus das ruas, em torno de 25%, para você ter ideia. Em Recife foi 50%, 55%. Isso trazendo, no geral, em apenas um mês, prejuízo na ordem de 2,8 bilhões de reais. Então, o setor que já não estava bem, Isso. Né, tem o capital imobilizado lá dos veículos, né, a estrutura para fazer esses veículos andarem, e hoje a situação é de caos, com a tendência de... Já teve empresas com falência. Esse estudo aponta uma primeira falência nesse primeiro mês, mas já houve mais falências, e as empresas estão começando, inclusive, a demitir funcionários, a ter seus veículos, alguns deles apreendidos, né, pelos agentes financiadores, e a situação realmente é complicada. Por quê? Porque quando voltar a pandemia, vai precisar ter esses veículos, e algumas delas, inclusive, não vão estar com os veículos, e talvez, quiçá, não esteja mais nem funcionando, né? Para vocês verem a que ponto chega o impacto da paralisação para o sistema de transporte coletivo. Uma outra questão, acho que também é o aprofundamento daquilo que eu falei inicialmente. As pessoas vão começar a repensar seus modos de vida. E isso pode impactar no sistema de transporte coletivo, que ele tem que ser, talvez, repensado, talvez seguindo sempre no roteiro de ter o sistema tronco alimentado, veículos de maior porte, expansão de metrô, mas a capilaridade que é dada pelos ônibus vai precisar ser revista por questões financeiras e econômicas, mas também por questões de mudança de comportamento dos usuários. Vale destacar, professor, que quando a gente fala, a gente joga justamente informação sobre o transporte público, e principalmente por ônibus, porque quando a gente fala de ônibus é porque ele está presente praticamente em todo o sistema de transporte do Brasil, né? Onde tem sistema justamente estabelecido, ele passa pelo ônibus. Como você mesmo falou, ele é mais fácil de se trabalhar, mais fácil de iniciar justamente um projeto, né? A gente tem se dedicado também a procurar informação. Em relação às implantações, a gente tem coisas positivas em relação aos BRTs, né? Resultados positivos em relação aos BRTs, né? Agora, o BRT ele precisa de uma estrutura, né? Precisa de uma estrutura adequada, precisa de uma estrutura que realmente facilite. Quando a gente fala... BRT, só interrompendo, BRT não é um ônibus. BRT é um sistema de transporte. Isso é um sistema de transporte. Que tem que ter prioridade no transporte, no sistema viário. Eu me lembro que quando começaram a implantar o BRT em Recife, com todas as críticas que se possa fazer ao BRT de Pernambuco, eu vi questionamentos em relação
a pouca utilização da faixa exclusiva para ônibus. Eu falei aqui no início, 70% da população utiliza transporte coletivo. Só para um exemplo do que representa isso. Nós temos uma via, por exemplo, com 4 faixas de ônibus, de circulação. Sim. Se você retira uma para ônibus, você está pegando 25% do sistema viário para andar 70% da população. E tem gente que ainda reclama de faixa exclusiva. Então, conhecimento, ou eu vou dizer assim, eu estou no meu carro, eu estou no ar-condicionado e eu quero o espaço para meu carro. Eu quero sair da minha casa, na minha bolha, na minha cápsula, e até o meu trabalho, ter um local de parar na frente do meu trabalho. Sim. Né? Então, isso é uma quebra de paradigma e é complexo. Eu sei o quanto é complexo. Né? Porque quando se fala em faixa exclusiva, retirada de estacionamento, nossa, você vai tirar o estacionamento do meu carro, vai parar na frente da loja. Então, assim, é essa evolução, como você falou, é da questão de priorizar, que a gente sabe que nesses últimos 15 anos ou 20 anos, se investiu muito mais em transporte individual, né, e se deixou de lado justamente a estruturação do transporte público. Né? Então, pois não. E você, já que você falou de proibição de estacionamento em via, por exemplo, veja o link que é necessário com o planejamento da cidade. Perfeito. Né? Com um plano diretor que defina usos e proibições. Por exemplo, se constroem prédios para um nível social que a gente sabe que as pessoas no Brasil vão ter mais de um carro e só tem uma vaga de garagem. Verdade. E aí esse morador depois vai reclamar porque na via ele não pode estacionar. Verdade. Só que a via é pública, é para uso público. Né? Por exemplo, Zona Azul, que é tão criticada pela população. O que é a Zona Azul? É você democratizar a utilização do espaço público. Né? Já não tem tantas vagas de estacionamento possíveis. Né? Você já tem que conciliar a circulação com o estacionamento. Se você não utilizar um sistema que permita a rotatividade da utilização do sistema, daquela vaga, você vai praticamente fazer com que as pessoas estejam se apoderando do espaço que é público. Né? É uma questão controversa, polêmica, mas a gente precisa fazer essa discussão. Verdade, verdade. Professor, só queria mais uma vez uma saudação aí para o pessoal que está acompanhando, Isabela, Cristiano, Roberto Gama, Emano, Viana, eu acho que é o professor Viana, eu não sei se ele está por aí. Viu? Breno, Henrique, Cristiane, meu amigo, meu velho amigo Eduardo Cabral está por aí também. Ele é bem mais velho que eu, viu, professor? Bem mais velho. Rosali, Bruno, Breno, entrou aí Rubens e Rosimere da Apodec. Rosimere, um trabalho fantástico aqui na cidade de Caruaru, com a pessoa com deficiência, realmente na busca aí da questão da acessibilidade da cidade, uma pessoa que tem um carinho e uma admiração. Né? Só reiterando que todas essas perguntas que vocês estão colocando, a gente quer dar uma dinâmica diferente, a gente vai repassar para o professor e tenha certeza que todas as perguntas vão ser respondidas. Né? Isso aí a gente é um compromisso desse projeto, que é justamente debater. Né? Ninguém vai ficar sem resposta, só para deixar claro aí. Professor, o senhor tocou num assunto interessante, e a gente vai lembrando de tanto que a gente convive, de tanto que a gente lê e vê umas situações, nessa questão do investimento, né, ao longo desses anos. Quando se priorizou o transporte individual, quando se priorizou realmente investir em vender moto, né, eu vou tocar no assunto de moto aqui. Né? Recentemente, eu fui fazer uma apresentação numa faculdade aqui e fui pegar alguns números. E são números impressionantes. Né? Impressionantes, principalmente da ocupação de acidentados, né, na rede de saúde. Né? Até, por sinal, nessa atualização, por conta da questão da pandemia, ninguém saindo, sobrou leito. Né? Sobrou leito de hospital. Então, assim, isso é uma coisa que a gente chama a atenção, que, logicamente, de forma nenhuma desmerecendo o que a gente está vivendo hoje,
né, que se solidariza com as pessoas, né, que estão passando por essa questão hoje do vírus, mas que o Brasil, né, e muitos países já vivem pandemias paralelas, né? E uma das nossas no Brasil, até porque nós estamos no Maio Amarelo ainda, né, que chama a atenção, Sim. é a questão de acidentes, né? Acidentes de moto, acidentes de carro, né? O descuido, o desdém com a vida, a sua vida, a vida das pessoas, né? E isso é triste. Isso é triste. Por mais que tenham essas campanhas, aí a gente linka mais uma vez, né? É o que está faltando? É política pública para só avisar ou política pública para dizer assim, eu vou preparar aqui um sistema, vou preparar uma estrutura, né? Desde que eu possa proteger o pedestre, desde que eu possa proteger o ciclista, né? Que a gente vai falar de mobilidade ativa também, que é contemplado, né, nisso aí. Algumas cidades já são modelos no Brasil, né? Tu precisa ir lá fora, né? O ciclista hoje ele tem um destaque muito bom, né? Uma cidade como Fortaleza, aqui perto, tem mais de 200 quilômetros já a mais de ciclovia. E isso é importante ser despertado nas pessoas. Aquela loucura de dizer, não, mas é um país tropical. Sim, mas quando na Europa faz calor mesmo, e é com força. E ninguém deixa de usar, né, essa mobilidade ativa. E o transporte público, né? Eu estou nessa área, a gente se aprofunda nessa área de buscar, mas nenhuma solução em relação a trânsito, em relação a problemas sociais, de engarrafamento, questão de poluição, é tanta coisa que passa, né, com a falta de mobilidade que acaba justamente prejudicando as pessoas de uma forma indireta e elas não sabem para onde recorrer, né, para onde recorrer nesse sentido. Então, assim, o que eu quero justamente abrir mais um pouco o leque nesse sentido é a política pública inverter, né, de a gente buscar justamente essa boa mobilidade que todo mundo quer, né, nesse sentido. Avançando. Bom, eu acho que a gente tem que realmente aprofundar isso. Por exemplo, quando se fala em estou num congestionamento, é uma frase que eu costumo dizer que está completamente errada, né? Você é o congestionamento. É o congestionamento, é verdade. Né? Então, a gente precisa ter um outro olhar. Você falou de acidente. Em Pernambuco tem dados que mostram que o gasto com o acidentado, principalmente de moto, chega a superar com o investimento para tratamento de câncer. É uma coisa... Então, exato, é um negócio, é uma aberração, né? A quantidade de mortos, fala assim, 40, 50 mil mortos por ano no Brasil. Procura uma guerra que mate esse número de pessoas. A gente vive uma... Por isso, inclusive, uma guerra, né? E uma guerra, muitas vezes, injusta com o poder público. O poder público tem muitas falhas, eu questiono, eu aponto, eu indico, eu critico, né? Mas também tem a questão por exemplo, se fala muito em indústria de multa. Perfeito, perfeito. O que é a indústria de multa, gente? É você estar errado e o agente vir autuar? Lógico. Eu costumo dizer que existem sinalizações equivocadas, existem procedimentos equivocados, mas existe um contingente de pessoas que, de forma contumaz, transgride a legislação de trânsito, né? Então, vou dar um exemplo, né? Você está em Caruaru, para vir para Recife tem que descer a Serra das Russas, tem lá a placa de 60 km por hora. Né? As pessoas não respeitam aquela. Se tiver um agente ou mesmo um equipamento eletrônico, vão dizer que é indústria de multa. Gente, engenharia de tráfego, né, o que define a sinalização, a limitação de velocidade de uma via, é baseado em engenharia de tráfego. Tem elementos da geometria da via, em função do seu uso, que definem a velocidade que ela é projetada. Volto a dizer, pode até ser que existam equívocos até de projeto, né? Engenheiro também erra. Mas é possível, né, que existam esses erros, mas grande parte das infrações são realmente cometidas.
Eu esqueci de falar, eu sou presidente da Jari de Camaragibe. Boa. Deve ter muito recurso interessante, né, professor? É interessante por quê? Porque eu vejo as pessoas procrastinando, né, em processos de defesa aquilo que ela realmente cometeu, mas também tem o lado dos agentes, que às vezes cometem equívocos. E uma Jari que tenha uma boa formação, ela também vai apontar isso, inclusive recomendar ao órgão gestor que ele tenha um outro trato com essas questões. Entendi. Eu queria saudar mais as pessoas que entraram aí. A live tá bacana, viu? Esse professor é um puxa-live, viu? Alexandro Magno, Otávio, nosso amigo Apolinário está aí. Opa! Carla Vieira é a nossa presidente da Destra aqui de Caruaru. Eu saldo ela, tenho uma admiração pelo trabalho dela. Realmente é uma pessoa que tem uma atenção e é proativa, está numa luta aí. E realmente a gente agradece aí, está acompanhando e saudando. E sucesso na missão, amigo. Muito obrigado, viu, Carlos? Um grande abraço para você. E vamos seguindo aqui. Professor, a gente falou justamente desse diagnóstico, né, dessas decisões, né, políticas em relação ao que priorizar, né, em relação à questão de como isso impactou, logicamente, nas cidades ao longo de décadas, né, mas qual a sua visão de futuro, né, para o Brasil? E eu quero abrir só um parêntese, né, nesse futuro do Brasil, com a atualização da Lei de Mobilidade Urbana, né, que agora é de 2020. Mais uma vez deram embarrigada na Lei de Mobilidade Urbana. Né? Vamos explicar isso, né? A gente sabe que tem algumas ressalvas em relação até essa produção desses projetos, porque é aquela velha história que a gente falou já durante a live. O cara elabora o projeto lá de lei, manda e execute. Né? E tem que ter dinheiro, tem que ter verba para investimento. Né? Um projeto bem feito, quando você fala um projeto de pensar o futuro de uma cidade, isso não é uma coisa que faz numa mesa, né, e digitando ali, pega um mapa e diz, vou fazer assim. Isso tem que ter estudo. Né? O senhor tem experiência justamente nisso, você tem experiência nisso. Né? E eu queria que você comentasse dessa perspectiva de futuro, né? Dessa perspectiva de futuro. Olha, entrou aí a Adriana Leite, viu? Está aí também. Meu irmão Jonathan Valença está acompanhando aí também. Rapaz, o professor é um puxa-live. Eu vou anunciar. Quando anunciar o próximo, eu tenho que colocar participação especial de Ivan, viu? Não. Mas vamos lá. Qual a sua perspectiva? Né? Mais uma vez, mudamos, né? Damos essa embarcada nessa lei. O que é que se espera aí? Quanto consultor, quanto engenheiro? E aí, como é que é? Bom, primeiro, dar uma recapitulada, né, para as pessoas compreenderem o fio da meada. Né? Eu gosto apesar de engenheiro, eu gosto muito de história. Né? A gente faz a régua da história. É bom. Nós tivemos, a partir de 97, a questão do Código de Trânsito, e isso obrigou as cidades a fazer, a definir atribuições municipais, que depois a gente vai falar de alguns números, né, ainda hoje, muitas cidades não fazem a gestão do trânsito. Daí você tira. Em 2012, veio uma lei que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade. É uma tentativa extremamente válida, importante, define diretrizes, define, como você falou, a prioridade que deve ser dada ao transporte coletivo, o respeito que tem que ser dado ao transporte ativo, né, que é a pé e bicicleta. Perfeito. E uma série de elementos, né, inclusive um deles é a obrigatoriedade dos municípios com mais de 20 mil habitantes fazerem o seu plano de mobilidade urbana. Planejamento. Perfeito. Você falou agora. Perfeito. Isso foi em 2012. A lei dava 3 anos
terminava em 2015. Prorrogaram para 2018, prorrogaram para 2019, prorrogaram para 2021 e ontem prorrogaram para 2022 para os municípios com mais de 250 mil habitantes e 2023 os municípios com menos de 250 mil habitantes. 250 mil. Então, isso é uma, né, como você disse, uma barrigada. Como é? Eu estou dizendo que isso é uma embarrigada. Pois é. E o que é pior, né? A lei, desde do início de 2012, ela previa sanção para os municípios que não construíssem o seu plano de mobilidade. Qual era a sanção? Não receber recursos federais da área de mobilidade. Permanece, só que vem sendo adiado. Inclusive, eu vendo o lado bom da moeda, Sim. Nessa de 2020 eles fizeram uma mudança interessante. Então tem um lado bom na moeda, né? Tem um lado bom. Só porque em todas... Oi. Jonathan está comentando aí que tem que fazer um bolinho de aniversário de 10 anos, mas não vamos fazer não, né? Não. Vamos acreditar. Não, vai ser, né? 2012, 10 anos. Vai ser 10 anos. Em todas as leis que alteraram a lei inicial, ela estabelecia essa sanção para os municípios que não, com mais de 20 mil habitantes, que não construíssem o seu plano de mobilidade. Agora, essa que saiu ontem, ela estabeleceu que não vão receber, exceto se for para construir um plano. Então, é um lado bom. Isso já possibilita, inclusive, que haja uma política de financiamento para os municípios. A gente também sabe, né, nós temos gestores aí acompanhando a live, que os municípios têm dificuldade de construir um plano de mobilidade. Eu faço consultoria nessa área, estou fazendo o plano de mobilidade paulista. Não é uma coisa tão barata, porque envolve muitos levantamentos, e com essa modificação da lei, ela está meio que possibilitando, ou talvez dando um indicativo da possibilidade de financiamento. O que isso pode vir a ser benéfico para os municípios que vão ter uma linha, talvez, de financiamento para poder construir seu plano de mobilidade. Então, o lado positivo, justamente, dessa lei agora é justamente possibilitar o município ir atrás desse recurso, né? Porque se ele não tivesse construído nas leis anteriores, ele não tinha como receber recursos federais, se fosse cumprido o prazo, né? Agora, ele pode avocar recursos federais para fazer o plano de mobilidade que está previsto como uma obrigação para esses municípios. Entendi. Agora é interessante, professor, que, logicamente, os municípios que conseguiram, em 2012, já elaborar seu plano, já vim executando o seu plano, com certeza ele está anos-luz, né, dos outros municípios. Porque a gente fala em obrigação, né? Só que não é a construção de um plano de mobilidade não é apenas uma obrigação por uma definição numa lei. É uma necessidade de você olhar agora, rever o crescimento da cidade. Inclusive, o plano de mobilidade ele tem que estar atrelado ao plano diretor, né, que envolve a questão do planejamento urbano, para você pensar a cidade, o planejamento urbano e de mobilidade para 10 anos, porque os planos têm que ser renovados a cada 10 anos. Ou seja, é pensar o futuro, coisa que no Brasil não é uma coisa muito comum, né? A gente teve aí eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, e eu estava de manhã conversando com você. Isso. Eu fui um exemplo disso, né? Eu fui contratado para fazer um projeto de viabilização do entorno de uma estação de BRT por conta da construção. Aí, como teve a Copa das Confederações, não, esquece o planejamento, joga tudo no lixo e vamos tocar, e o que der certo, vamos ver se dá certo na tora, né? Como se diz. Tiram o engenheiro e colocam o achômetro, né? Eu acho que vai dar. O achômetro, Rapaz, olha, você falando dessa questão da expectativas, você sabe aquela história? Expectativas foram criadas. Sim. Foi quando a gente estava justamente aguardando, né,
a realização da Copa, a realização das Olimpíadas, que foi, as Olimpíadas foi mais localizado, né, numa cidade no Rio. mas a Copa ela foi para o Brasil todo, né? E aí pronto, agora vai ser vamos engrenar na mobilidade. Existiam vários projetos e aí eu tiro o Recife como exemplo, né? Que ia transformar a cidade e o que aconteceu não foi isso, né? Eu tive a oportunidade de ir para um jogo da Copa das Confederações nesse período aí que o senhor foi escanteado. E o que é que acontece? Simplesmente o metrô fizeram ele até um certo ponto para depois ser atendido 45 minutos por ônibus. Aí você, um ônibus não dá o jeito? Dá jeito. Agora, numa concentração, numa estrutura que já dava para levar o metrô até lá, isso aqui é uma opinião minha, né? Alguém pode discordar, alguém pode depois chegar esse vídeo, o cara não sabe o que está falando. Bem, é uma opinião minha. Eu acho que dava para ter puxado o metrô e todo mundo descia dentro do estádio de uma forma confortável, de uma forma segura, né? E automaticamente seria um avanço, né? Seria um avanço. E as outras coisas foram as estruturas das próprias cidades, que ficaram tudo parado, né, professor, nesse sentido. Os trombolhos, né? A questão da arena, por exemplo, ela ficou inviabilizada pela questão da mobilidade. Né? Como você tem razão, o metrô deveria ter chegado até lá. A estação final que tem lá perto é uma estação local. Eu me lembro porque eu era gestor da cidade de Camaragibe e se pleiteava, poder público e população pleiteava que a estação de Cosme Damião fosse aberta, quer dizer, ela foi aberta para atender uma comunidade local. Não ao futebol. Não a um público concentrado, porque público de futebol é concentrado. Né? Seleção, não sei, mas jogo do esporte com certeza dá 45 mil pessoas. Fica a gente lá de fora. Então, isso, a chegada é mais diluída, mas a saída todos saem ao mesmo tempo. Verdade. Então, do jeito que foi concebido, ou não foi, né, ou foi mal planejado, propicia a inviabilização de um grande equipamento que foi colocado lá em São Lourenço. Verdade. Eu queria saudar mais outras pessoas aí. O Alexandre, meu amigo Buiú, está aí também na live. Wander está no Rio de Janeiro, estou acompanhando também as lives dela. E Senilda, né, que está acompanhando a gente aí também, sempre comentando. E eu quero justamente, só um minutinho aqui, deixa eu colocar o celular para carregar. E a live está rendendo. Eu queria fazer justamente o destaque que todas essas perguntas que estão sendo feitas, elas vão ser respondidas pelo professor, tá certo? Ninguém vai, a gente não vai deixar ninguém na mão nesse sentido, né? Professor, para a gente dar mais uma adiantada em relação à pergunta, e parece brincadeira, 45 minutos de boa conversa. Um instante. 45 minutos de boa conversa. Logicamente, estamos vivendo um momento que a gente não sabe como é que vai ser o retorno, né? A análise do retorno e como é que vai fazer esse passo a passo do retorno, os cuidados que vão ser adotados, os protocolos, né? Protocolos na questão de cuidado de saúde, de utilização do transporte público, da questão da vivência realmente na cidade, viver a cidade novamente. A gente sabe que isso vai mudar. A relação do trabalho, hoje as pessoas estão descobrindo muito essa tecnologia do home office, das reuniões à distância. Então isso é tudo vai ser muito novo, né? Tem muita pergunta que a gente ainda não sabe responder. Só sabe que não vai ser totalmente diferente do que se tinha, né, anteriormente. A pergunta que se faz hoje, e a gente sabe que isso repete de 4 em 4 anos, né? Eleição, né? Eleição municipal, né? Os vereadores, né? Essa turma aí que representa o povo, né, da cidade, considerando todo um histórico, considerando toda uma atenção em relação ao futuro da cidade, em relação a pensar a cidade, em relação a tudo isso que a gente pôde debater, né? Que é curto, o tempo acaba sendo curto, porque é muito detalhe, né, que a gente tem que acompanhar. O Júlio está mandando um ok aqui, o Leonardo também,
Apolinário. Apolinário está falando que o Salgueiro também dá 40 mil. Não sei, Apolinário. Mas, enfim, queria lhe perguntar, uma dica para o eleitor, né? A gente sabe que quando passar vai acontecer essa eleição. O que é que o senhor deixa aí de dica para o eleitor, para ele pensar como escolher, né? Como escolher o representante que vai brigar por uma cidade melhor aí durante 4 anos? Que responsabilidade, né, Ricardo? Mas eu vou jogar, por isso que eu estou jogando para você. Quando você Olha, comigo, você me pergunta. lógico que o tema é mobilidade, mas o que eu vou falar aqui serve para qualquer área, para todas as áreas que envolvem políticas públicas. E mobilidade urbana é uma política pública que deve ser enfrentada com conhecimento, com responsabilidade, porque aquela coisa do... tem o discurso fácil, sabe, de falta vontade política. Sim, mas como é que se constrói essa vontade política? Cobrando, né, adquirindo conhecimentos. Eu acho que espaços como esse que você está abrindo, do Mobilicei, é uma oportunidade das pessoas, né, discutirem. Costumo dizer, eu participo de um congresso há mais de 20 anos. Perfeito. Um congresso que acontece de 2 em 2 anos da Associação Nacional de Transportes Públicos. Existem até amizades feitas de congresso. Uhum. E eu costumo dizer que são as mesmas pessoas há 20 anos falando para as mesmas pessoas. Ou seja, nós técnicos falando para nós mesmos. Quando a gente criou o curso de gestão da mobilidade urbana, né, inicialmente, quando eu fiz especialização, eu fiz uma especialização que era só para engenharia e arquitetura. E eu resolvi abrir isso para um outro leque, para qualquer pessoa já com graduação, porque a ideia é fomentar a discussão com a sociedade, para ela ter condições de discutir e cobrar do ente político, né, e conhecer os seus direitos e também os seus deveres, para poder cobrar da forma correta, exigir o que deve ser exigido, cobrar responsabilidade e agir com responsabilidade. Eu acho que isso vale para todas as áreas, mas como a gente está focando em mobilidade, a gente deve entender que nós temos um papel fundamental de cobrar dos gestores a atenção devida. Né? Não sei se a gente tem tempo, só para falar um númerozinho bem rápido que eu queria falar aqui. Temos aí. Então dá lá, é rapidinho. Eu falei que o plano de mobilidade, existe uma sanção para quem não faz. Né? Certo. Você veja, o Código de Trânsito Brasileiro, né, que ele definiu claramente as atribuições municipais, nós temos até hoje no Brasil de 5.170 municípios, sim, apenas 30% deles municipalizaram o seu trânsito. Em Pernambuco, de 185 municípios, apenas 33 municipalizaram o trânsito. Então, gente, vamos cobrar dos prefeitos, né, que municipalizem o seu trânsito, que é uma condição básica. Não existe mobilidade sem você gerir o trânsito. Né? Como é que você vai planejar algo que você não executa? Verdade. Então, é um elemento que aponta até mesmo para uma omissão, né, do poder público em relação a uma atribuição que é municipal. Eu chamo municipalização de trânsito entre aspas, porque ela já é uma atribuição. A municipalização é apenas um ato formal de se integrar a um sistema através de um processo administrativo. Mas a obrigação existe, a responsabilidade existe e nós temos que cobrar. Verdade. Professor, essa pergunta eu vou lhe dar uma ajudazinha para não deixar o senhor respondendo sozinho. Vou fazer minha culpa aqui, tá bom? Quando a gente fala em relação à dica, né, principalmente da eleição, que certamente iremos ter depois que tudo isso aí passar, né? Porque as pessoas em suas cidades, né, e quem
for assistir esse vídeo posteriormente, quem está nos acompanhando agora, né? São prioridades, são urgências que a gente tem diariamente, que automaticamente esse planejamento parece que fica num lugar guardado, né? Então a gente tem a luta pelo emprego, a luta pela saúde, a luta pela segurança pública, né? E a mobilidade, né? Que interfere tanto nesses serviços. Como interfere? Né? Quando a gente se debruça a estudar, a gente vê que está totalmente linkado. Todos esses serviços, eles estão linkados com uma cidade justamente constituída, né? Então, eu acho que é isso aí, ficar atento, né? Ficar atento com as propostas, ficar atento dos seus representantes, né? Para que a gente possa construir uma coisa boa. Infelizmente, estamos chegando ao final, mas certamente vamos voltar a conversar, professor. Vamos voltar a conversar, muito bom sempre conversar com você, né? E eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Luta pela educação, o Marinaldo tá falando aí, um professor. Então, são várias lutas, né? Então, a gente tem que pegar a bandeira aí da mobilidade, a gente que tem se dedicado aí, Patrícia lá do Rio de Janeiro, bora Patrícia lutando. Eu quero dar também, olha, um oi para o pessoal do coletivo da NTU, viu? Um grupo aí que está fazendo diferença aí, um trabalho muito interessante. Quero agradecer à NTU por ter compartilhado, né, o nosso lançamento do projeto. Realmente, de coração, muito obrigado mesmo. Tenho que agradecer. E, enfim, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né? Mais uma vez agradecer. Enfim, está com a palavra. Bom, eu vou pegar o gancho dessa pessoa que falou aí sobre educação. Perfeito, é Marinaldo. Né, para encerrar, Marinaldo. Educação é tudo, né? É conhecimento, é saber direitos e deveres, e eu acho que é fundamental e esse projeto que você está lançando hoje, ele contribui para isso. Eu também estou contribuindo. Nós estamos lançando uma turma do MBA em Gestão da Mobilidade Urbana. Boa. Na faculdade Facotur de Olinda. Muito bem. Para o segundo semestre, se a pandemia permitir. Mas como consideração final, acho que é isso. É importante o conhecimento, busquem informação, não aceitem um discurso fácil, né, de vamos melhorar o trânsito, fluir. Isso não se faz do dia para a noite, não se estala o dedo e aí se resolve as coisas. Se faz com fundamentação técnica, com conhecimento da realidade local. Não existe fórmula pronta. Existem bons exemplos, mas fórmula pronta não existe. Verdade. Então, a orientação que eu dou nesse sentido de buscar conhecimento para saber o que se faz e cobrar de quem precisa fazer. Era basicamente isso aí. E agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aí com você nesse belíssimo projeto. Obrigado, professor. Pode contar comigo. Eu realmente quero agradecer, né, a todo mundo aí. O Instagram já está contando o tempo aí. Eu tenho 2 minutinhos. Realmente agradecer, de coração mesmo, professor. Agradecer por cada um que participou, agradecer por cada um que mandou mensagem. Só quero deixar claro que todas as perguntas, todas as considerações, a gente vai sintetizar, vai passar para, se for para Ivan responder, Ivan responde. Se for para mim responder, se for uma pergunta muito difícil, capciosa, eu mando para Ivan. Aí eu digo que foi Ivan que respondeu. E realmente eu queria já anunciar a nossa próxima live. Será todas as quartas-feiras, dia 3, já tem uma live bem interessante, mobilidade ativa, o nosso amigo Jason Torres. Realmente convido vocês a participarem. Quem conhece Jason vai conhecer, uma figura extremamente dedicada nessa questão de mobilidade ativa. Agradecer aos amigos, às pessoas, aos seus amigos que participaram também, a minha família que tem acompanhado aí, Grace entrou, a minha esposa que tem sido fundamental nesse projeto, Vibra Junto, né? A gente realmente tem que ter esse reconhecimento, agradecer a Deus, né? E quero deixar um abraço, né, para todos, um abraço aí, quem está perto, quem está distante, se cuidem, né? Isso, com a graça de Deus, vai passar, né? A gente vai retomar justamente a vivência da cidade e que seja uma cidade melhor, né? Seja uma cidade que a gente pense para o bem-estar coletivo, o bem-estar social. E não esqueçam, mobilicei
um novo jeito de debater mobilidade, de conversar sobre mobilidade. Um grande abraço, professor. Estamos acabando o tempinho aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.